E se eu te dissesse que naquele momento à beira do mar, quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes nas mãos, ele não estava apenas fazendo um milagre? E se eu te dissesse que ele estava, naquele exato instante, operando uma das leis mais poderosas do universo, uma lei que a ciência quântica hoje tenta explicar, que os maiores especialistas em prosperidade do mundo ensinam, e que a maioria dos cristãos nunca percebeu que estava escondida ali, naquele gesto simples, naquelas poucas palavras ditas antes da multiplicação? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que Jesus fez naquele campo, com recursos insuficientes, diante de uma multidão faminta, vai mudar completamente a forma como você ora, como você pede e como você recebe, e principalmente como você se posiciona diante da escassez. Há uma frequência vibracional que Jesus ativou antes do milagre acontecer. Uma frequência que a maioria das pessoas ignora justamente quando mais precisa dela. E quando você entender o que foi aquele gesto, você nunca mais vai olhar para a sua situação de falta da mesma forma. Mas antes de eu te revelar qual é essa frequência e como ela funciona na prática da sua vida, deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez já pediu algo a Deus com tanta desesperança, com tanto medo, tão focado no que faltava, que mesmo orando, você sentia que aquela oração não estava indo a lugar nenhum? Se a resposta for sim, esse vídeo foi feito para você. Introdução. Construindo o cenário, imagine a cena. É o final de um longo dia. O sol está começando a se pôr sobre o mar da Galileia. Uma multidão enorme. O texto bíblico fala em 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que nos leva facilmente a mais de 10, 15, talvez 20.000 pessoas. Está reunida em um campo aberto. Longe de qualquer cidade, longe de qualquer mercado, longe de qualquer fonte de comida. Elas vieram para ouvir Jesus. Elas vieram em busca de cura, de esperança, de respostas. E agora, além de tudo isso, estavam com fome. Os discípulos entram em pânico. Olha o que está escrito em João capítulo 6, versículos 5 a 7, na versão Nova Versão Transformadora. Então Jesus, olhando para uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para alimentar toda essa gente? Ele dizia isso para testar Filipe, pois ele sabia o que estava prestes a fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não seriam suficientes para cada um receber um pequeno pedaço. 200 denários. Isso equivalia a quase um ano inteiro de salário de um trabalhador comum. Um ano de trabalho não daria nem para dar um pedacinho de pão para cada pessoa que estava ali. A situação, do ponto de vista humano, era absolutamente impossível. E então André aparece com aquilo que encontrou. Em João, capítulo 6, versículo 8 e 9. André, irmão de Simão Pedro, que era um dos discípulos, disse: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pães, 2 peixes. De um menino, do ponto de vista da escassez, era uma piada. Era uma ofensa à lógica. Era tão insuficiente que o próprio André mal conseguiu terminar a frase sem questionar. Mas o que é isso para tanta gente? E é exatamente aqui, nesse ponto de aparente impossibilidade, que Jesus faz algo que vai ser o centro de tudo que vamos falar hoje. Algo que não foi por acaso. Algo que não foi apenas um ritual religioso. Algo que foi, na verdade, um ato vibracional de altíssima frequência. O gesto que ninguém estava prestando atenção. Vamos ao texto. Em Mateus capítulo 14, versículos 19 e 20, a NVT descreve assim: então mandou a multidão sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, abençoou-os. Partiu os pães e os entregou aos discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Presta atenção em cada detalhe dessa sequência. Jesus não reclamou que era pouco. Jesus não questionou a lógica da situação. Jesus não caiu em desespero diante da
Multidão. Jesus não olhou para os pães e disse: isso aqui não é suficiente. Jesus não fez nenhuma dessas coisas que qualquer ser humano comum, você, eu, os discípulos, faríamos naturalmente diante daquela circunstância. O que Jesus fez foi o seguinte: ele tomou o que havia, ele olhou para o céu, ele abençoou. 3 movimentos. 3 gestos que parecem simples na superfície, mas que escondem uma das mais profundas verdades espirituais e quânticas já registradas. Ele tomou, e isso é aceitação. Ele não fingiu que havia mais do que havia. Ele não entrou em negação. Ele reconheceu a realidade como ela era. 5 pães, 2 peixes, ponto. Mas ele tomou. Ele assumiu o que havia com autoridade, com intenção, com propósito. Ele olhou para o céu. Isso é conexão com a fonte. Antes de qualquer ação, antes de qualquer movimento em direção à solução, Jesus estabeleceu conexão com a dimensão do ilimitado. Ele não olhou para a multidão, não olhou para o problema, olhou para a fonte de toda a provisão. E então, e esse é o ponto central de tudo, ele abençoou. Em grego, a palavra usada é eucaristéu, que significa dar graças, agradecer, expressar gratidão profunda. Jesus agradeceu pelo pouco que havia antes de o milagre acontecer, antes de qualquer multiplicação visível, antes de qualquer sinal externo, de que aquilo seria suficiente. Ele agradeceu primeiro e foi depois do agradecimento que o milagre se manifestou. A frequência que precede toda manifestação aqui é onde a espiritualidade e a física quântica começam a conversar. E olha, eu não estou aqui para substituir a fé pela ciência. Muito pelo contrário. Estou aqui para te mostrar que o que Jesus ensinou há 2000 anos, a física quântica está confirmando hoje. Tudo no universo é vibração. Tudo. A cadeira onde você está sentado, o ar que você está respirando. Os pensamentos que passam pela sua mente agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Tudo vibra em determinadas frequências. E a gratidão genuína, a gratidão que não é performance, a gratidão que brota do coração, como um reconhecimento de que Deus é fiel, de que a provisão existe, de que o bem está disponível, é uma das frequências mais altas que um ser humano pode emitir. Pesquisadores como o Dr. David R. Hawkins, que passou décadas mapeando os níveis de consciência humana, identificaram que emoções como o medo, a vergonha, a culpa e o desespero vibram em frequências extremamente baixas, enquanto emoções como amor, paz e gratidão vibram em frequências extraordinariamente elevadas. E aqui está o princípio que vai mudar tudo para você. Você só pode atrair o que está em harmonia com a frequência que você está emitindo. Isso não é New Age. Isso não é ocultismo. Isso é lei. Uma lei que Deus colocou no tecido da criação. Uma lei que Jesus não apenas ensinou, mas demonstrou. Quando você ora desesperado, focado na falta, obcecado com o problema, listando tudo o que não tem, pedindo com medo de não receber, você está vibrando em baixa frequência. Você está emitindo o sinal da escassez. E o universo, que é um espelho perfeito, te devolve exatamente aquilo que você está emitindo. Mais escassez, mais falta, mais impossibilidade. Mas quando você entra em gratidão, quando você, como Jesus fez, olha para o pouco que tem e diz, obrigado com o coração cheio, com a certeza de que aquilo que está nas mãos de Deus é sempre suficiente. Você muda de frequência completamente. Você sai do canal da escassez. Você entra no canal da abundância. E é nesse canal que os milagres acontecem. O que Paulo entendeu sobre a gratidão? Apóstolo Paulo não chegou a essa compreensão por acidente. Ele viveu ela. Ele sofreu prisões, naufrágio, fome, perseguição e ainda assim escreveu algumas das palavras mais poderosas sobre gratidão já registradas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma,
Em vez disso, em toda situação, por meio de oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha a sequência que Paulo ensina. Não há ansiedade, há a oração, a súplica. E no meio de tudo isso, ações de graças. Paulo não está dizendo para você agradecer depois de receber. Ele está dizendo para você agradecer enquanto pede, junto com o pedido, antes da manifestação. E a promessa que vem depois. A paz que excede todo entendimento. Sabe o que é isso em termos vibracionais? É a confirmação de que você entrou em alinhamento com a fonte. A paz que não faz sentido racionalmente, que não depende das circunstâncias externas. Essa paz é o sinal de que você está operando na frequência certa. E quando você está na frequência certa, a manifestação é apenas uma questão de tempo. Porque a maioria das pessoas ora e não vê resultado. Agora preciso ser honesto com você. Existe uma razão pela qual tantas pessoas oram e continuam vendo as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas, os mesmos padrões se repetindo na vida delas. E não é falta de fé, não é falta de dedicação. Não é porque Deus não quer abençoar, é porque a maioria das pessoas ora da frequência errada. Pensa comigo, quando você senta para orar, qual é o estado interno com que você chega diante de Deus? Você chega com medo? Você chega desesperado? Você chega com uma lista de problemas, descrevendo em detalhes tudo que está errado, tudo que falta, tudo que não funcionou? Ou você chega em gratidão? Você chega reconhecendo primeiro o que Deus já fez? Você chega com a certeza, não com a esperança tímida, mas com a certeza profunda de que Ele é fiel, de que Ele já proveu, de que a resposta já existe no plano espiritual antes de aparecer no plano físico? Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus diz algo que é radicalmente poderoso. Por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes acontecerá. Creiam que já receberam. Não creiam que vão receber. Não creiam que talvez recebam. Já receberam. Isso é presente. É a postura de quem já tem. É a frequência da abundância, não da escassez. E como você chega a esse estado de já recebi antes de ver qualquer coisa manifestada no plano físico? Pela gratidão. A gratidão é o atalho para a fé que move montanhas. Porque quando você está genuinamente grato, você está declarando internamente que o bem já é real, que a provisão já existe, que o milagre já foi decretado no céu antes de aparecer na terra. Você está fazendo o que Jesus fez com os pães e os peixes, agradecendo antes de ver. O mapa que pode transformar sua jornada a tudo que estamos falando aqui. A frequência da gratidão, o alinhamento vibracional, os princípios espirituais que governam a manifestação da abundância. Não é algo que dá para absorver completamente em um único vídeo. É uma jornada. É uma transformação de como você pensa, como você ora, como você se relaciona com Deus e com tudo o que Ele tem preparado para a sua vida. E foi exatamente por isso que nós organizamos de forma profunda e prática tudo isso em um material completo chamado Atraia a Abundância Divina. Esse e-book reúne os princípios bíblicos e espirituais que regem a prosperidade no nível da alma, não como uma fórmula mágica, mas como um caminho de transformação interior que produz resultados reais e duradouros. Ele vai te guiar desde o reconhecimento dos padrões de escassez que bloqueiam sua bênção, passando pela reeducação da sua forma de orar, até as práticas diárias de alinhamento vibracional com a prosperidade que Deus já decretou para você. Se esse vídeo está tocando algo dentro de você, se você está sentindo que há mais para a sua vida, que há um nível de abundância que ainda não se manifestou, mas que você sente que existe, o Atraia a Abundância Divina é o próximo passo natural dessa caminhada. Você encontra o link de acesso no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo.
E também pode acessar pelo QR Code que está aparecendo agora na tela. Mas, por enquanto, vamos continuar, porque ainda há muito para revelar sobre o que Jesus fez naquela tarde à beira do mar. E sobre como você pode replicar esse posicionamento vibracional na sua própria vida, começando ainda hoje. A diferença entre pedir com medo e agradecer com fé. Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagine duas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. As duas são cristãs. As duas oram todos os dias. As duas conhecem as mesmas promessas bíblicas. Mas há uma diferença fundamental entre elas. A primeira pessoa acorda de manhã, vai ao encontro com Deus e começa a orar assim: Senhor, eu não sei o que vou fazer. As contas estão chegando, o dinheiro não está entrando, eu tentei tudo e nada funcionou. Preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque eu já não aguento mais. Por favor, me ajuda. Essa pessoa está orando, está sendo honesta com Deus, está chegando com o coração partido. Isso tem valor. Deus vê o coração dessa pessoa, mas em que frequência ela está vibrando? Medo, desespero, escassez, impotência. Ela está em cada palavra da sua oração, descrevendo e reforçando a realidade da falta. Ela está, vibracionalmente, se afundando cada vez mais fundo no campo energético do problema. Agora, a segunda pessoa. Ela acorda na mesma situação, as mesmas contas, a mesma pressão, o mesmo cenário externo, mas ela vai ao encontro com Deus e começa assim: Pai, obrigada. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo ar nos meus pulmões. Obrigada pela cama onde eu dormi, pelo teto sobre a minha cabeça, pela família que está aqui comigo. Obrigada porque o Senhor é fiel, sempre foi e sempre será. Senhor, eu reconheço que nessa situação eu tenho pouco, mas eu coloco esse pouco nas suas mãos. Da mesma forma que aquele menino colocou 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. E eu sei, não espero, não torço, sei que o que está nas suas mãos é sempre suficiente. Obrigada antecipadamente pela provisão que já está a caminho. Essa segunda pessoa está descrevendo a mesma realidade externa, mas ela está operando em uma frequência completamente diferente. Ela está vibrando em gratidão, em fé, em confiança, em abundância, e o universo, que é um espelho perfeito, que responde à frequência que você emite, vai responder de formas que a lógica humana não consegue antecipar. Não porque Deus é um vendedor de prosperidade, não porque a fé é uma fórmula mágica, mas porque há uma lei colocada por Deus na estrutura da criação que diz: semelhante atrai semelhante. O que você emite, você atrai. A frequência que você ocupa, você amplifica. E a gratidão é o emissor mais poderoso que existe. A lei da atração nas Escrituras, antes de ter um nome, antes de a lei da atração ter esse nome, antes de Napoleon Hill escrever Pense e Enriqueça, antes de Rhonda Byrne lançar O Segredo, antes de qualquer guru de desenvolvimento pessoal falar sobre frequência vibracional e manifestação, ela já estava nas Escrituras, já estava lá, não escondida, não em código, lá, aberta, explícita, registrada com uma clareza que só não enxerga quem não quer ver. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, lemos: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você pensa, como você sente, assim você é. Não assim você parece. Não assim você age. Assim você é, no nível mais profundo da sua existência. Isso é física quântica escrita milênios antes de a física quântica existir como disciplina. O que está dentro de você, as crenças, as emoções, as frequências que você carrega no seu coração, determina o que se manifesta na sua realidade externa. Em Jó, capítulo 3, versículo 25, o próprio Jó, em meio ao seu sofrimento, faz uma confissão perturbadora: o que eu mais temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Jó não queria que aquelas coisas acontecessem. Ele não desejava conscientemente o sofrimento.
Mas o medo que ele carregava, a frequência do temor, da antecipação do pior, funcionou como um ímã que atraiu exatamente aquilo que ele mais temia. Não porque Deus o puniu, mas porque a lei espiritual é neutra, assim como a lei da gravidade é neutra. A gravidade não decide que maçãs caem e penas flutuam baseada em preferência. Ela simplesmente age conforme a massa e a força. A lei da atração age conforme a frequência. Independente de ser boa ou ruim, crente ou não crente, consciente ou inconsciente. E é por isso que Jesus, o maior mestre espiritual que já existiu, nos ensinou com tanto cuidado a respeito do que colocamos no nosso coração. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele diz: "O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois a boca fala do que está cheio o coração cheio de gratidão fala gratidão. Emite gratidão, atrai o que está em harmonia com a gratidão. O coração cheio de medo fala medo, emite medo. Atrai o que está em harmonia com o medo. Não é complicado, é uma lei. E Jesus não apenas ensinou essa lei, ele a viveu de forma magistral naquele campo, diante de 10.000 famintos, com 5 pães e 2 peixes nas mãos. O que a neurociência descobriu sobre a gratidão agora. Vamos sair por um momento do campo espiritual e entrar no campo científico, não para contradizer a fé, mas para confirmá-la com outra linguagem. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, especializados no estudo do bem-estar humano, publicaram uma série de estudos demonstrando os efeitos neurológicos e fisiológicos da gratidão no cérebro humano. O que eles descobriram foi extraordinário. Quando uma pessoa expressa gratidão genuína, não mecânica, não performática, mas genuína, o cérebro libera uma combinação poderosa de neurotransmissores, dopamina, serotonina e ocitocina simultaneamente. Essa combinação cria um estado de bem-estar profundo que afeta não apenas o humor, mas a forma como o cérebro processa a realidade. Em estado de gratidão, o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo pensamento criativo, pela resolução de problemas e pela capacidade de enxergar possibilidades, é ativado de forma mais robusta. Em outras palavras, uma pessoa em estado de gratidão literalmente enxerga mais soluções do que uma pessoa em estado de medo ou ansiedade. Isso significa que quando você ora com gratidão, você não está apenas mudando sua frequência espiritual. Você está mudando a bioquímica do seu cérebro. Você está literalmente abrindo a sua mente para perceber oportunidades, caminhos e soluções que, no estado de medo e desespero, eram invisíveis para você. O milagre nem sempre cai do céu de forma sobrenatural. Muitas vezes, ele passa pela sua frente todos os dias e você não vê porque está com os olhos do medo, que enxerga apenas o problema. A gratidão abre os olhos que o medo fecha, e foi com os olhos abertos, abertos para o céu, abertos para a fonte, abertos para o ilimitado, que Jesus olhou para 5 pães e 2 peixes e viu o suficiente para alimentar uma multidão. O princípio da primícia. Honrar o pouco primeirotem. Um princípio que perpassa toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e que é absolutamente central para entender o que Jesus fez com os pães e os peixes. É o princípio da primícia. A primícia é o princípio de honrar o pouco que você tem antes de receber o muito que você deseja. É o reconhecimento de que o pouco que está nas suas mãos é sagrado, é suficiente, é uma semente. E que a forma como você trata a semente determina a colheita que você vai ter. No Antigo Testamento, Deus instruiu o povo de Israel a trazer as primícias, os primeiros frutos da colheita, os primeiros filhotes do rebanho, o primeiro dízimo dos ganhos. Não os sobras, não o que estava sobrando depois de tudo já resolvido. Os primeiros por quê? Porque quando você honra o pouco que tem primeiro, você está declarando
em ação, não apenas em palavras, que você confia que mais virá. Você está operando na frequência da abundância, não da escassez. A pessoa na frequência da escassez segura tudo que tem com medo de perder. A pessoa na frequência da abundância dá com graça, porque sabe que a fonte é inesgotável. Isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre frequência. E foi exatamente isso que aquele menino fez, sem saber. E por intuição pura ou por inspiração divina, quando entregou os seus 5 pães e 2 peixes, ele deu tudo o que tinha, não guardou metade, não deu uma parte e escondeu outra por precaução. Deu tudo, e Jesus tomou esse gesto de confiança total, esse abandono ao Pai, e acrescentou a ele a gratidão, abençoou, partiu, distribuiu e... o que estava em escassez se tornou abundância. O que parecia impossível se tornou milagre. O que cabia nas mãos de um menino alimentou multidões. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus diz: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Fiel no pouco. Grato pelo pouco. Honrador do pouco. Essa é a porta de entrada para o muito. Não é ingenuidade espiritual. Não é fingir que a situação está boa quando está difícil. É uma postura consciente, deliberada, de se posicionar na frequência certa, a frequência da gratidão, da confiança, da fidelidade, mesmo quando as circunstâncias externas gritam o contrário. Como Jesus aplicou a lei da atração em 5 passos ágora. Eu quero sistematizar para você o que Jesus fez naquele campo, passo a passo, para que você possa replicar esse posicionamento na sua própria vida. Porque o milagre da multiplicação dos pães e peixes não foi uma exceção à regra. Foi uma demonstração da regra. Foi Jesus mostrando na prática, diante de testemunhas, como as leis espirituais funcionam quando são ativadas no nível mais alto de fé e gratidão. Passo 1. Ele reconheceu a realidade sem se render a ela. Jesus não fingiu que os problemas não existiam. Não entrou em negação positiva superficial. Ele olhou para os 5 pães e 2 peixes e reconheceu: é isso que há. Mas reconhecer a realidade não significa se render a ela. Significa ter clareza do ponto de partida, sem deixar que esse ponto de partida determine o ponto de chegada. Muita gente confunde gratidão com negação da realidade. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. É reconhecer o que há e, ainda assim, escolher a frequência certa para operar a partir daí. Passo 2. Ele direcionou o olhar para a fonte, não para o problema, olhando para o céu. Essa direção do olhar não era apenas física, era uma declaração de intenção. Era o posicionamento interno de quem sabe que a solução não está no nível do problema, mas em uma dimensão superior. Quando você está enfrentando uma situação de escassez e você continua olhando para a escassez, você está mentalmente prisioneiro da escassez. A solução não pode aparecer no mesmo nível em que o problema foi criado. Essa frase, atribuída a Einstein, é profundamente bíblica. Você precisa elevar o seu olhar, precisa elevar a sua frequência. Passo 3. Ele abençoou, agradeceu, antes de ver qualquer resultado. Eucaristeo, ação de graças. Esse é o momento central de tudo. E gratidão antecipada. A gratidão que não depende da evidência sensorial, mas da certeza espiritual. A gratidão que diz: Pai, obrigado, porque o que está nas suas mãos é sempre suficiente. Essa é a frequência mais alta que você pode atingir em oração. E é nessa frequência que o sobrenatural se manifesta no natural. Passo 4. Ele agiu, partiu os pães e os entregou aos discípulos. Jesus não ficou parado esperando o milagre aparecer antes de agir. Ele partiu, ele distribuiu. Ele colocou o corpo em movimento na direção do resultado desejado, mesmo antes de ver qualquer evidência da multiplicação. Fé sem obras é morta. Não porque Deus exige performance, mas porque a ação é a expressão física da fé interna. É a declaração para o universo:
Eu estou agindo como se já tivesse recebido, porque eu sei que já recebi. Passo 5. Ele deixou a multiplicação acontecer. Ele não controlou o processo. Não entrou em pânico no meio da distribuição. Não ficou verificando se os cestos estavam acabando ou não. Ele confiou. Ele soltou. Ele permitiu que a lei agisse e agiu. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Sobraram 12 cestos, um para cada discípulo que havia duvidado. Não é poético isso? Cada um que disse, mas o que é isso para tanta gente, foi para casa com um cesto cheio. Deus tem um senso de humor divino. O inimigo da gratidão. E como vencê-lo agora precisamos falar do elefante na sala, porque tudo que eu falei até aqui soa muito bonito na teoria. Mas na prática, quando as contas chegam, quando o diagnóstico médico aparece, quando o relacionamento está desmoronando, quando o emprego acabou, entrar em gratidão não é simples. E há um inimigo específico da gratidão, que precisa ser nomeado. Esse inimigo se chama comparação. Comparação é um dos mecanismos mais eficientes que o medo usa para manter você preso na frequência da escassez. Porque, enquanto você está comparando o seu pouco com o muito do outro, você está gastando toda a sua energia emocional e vibracional em um exercício completamente destrutivo. Você não está sendo grato pelo que tem. Você está sendo amargo pelo que não tem. Você não está honrando a sua jornada. Você está se sentindo diminuído pela jornada do outro. E essa frequência, amargura, ressentimento, inveja, sensação de injustiça, é o oposto exato da gratidão. O apóstolo Paulo, que mencionamos antes, entendeu isso de uma forma profunda. Ele chegou a escrever em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Em tudo e em todas as circunstâncias, aprendi o segredo de estar satisfeito, tanto na fartura quanto na fome, tanto na abundância quanto na escassez. Paulo diz que aprendeu. Não nasceu assim. Não recebeu uma revelação instantânea. Aprendeu. E o segredo que ele aprendeu é exatamente o que estamos falando hoje. A capacidade de se manter em contentamento, em paz, em gratidão, em frequência elevada, independente das circunstâncias externas. Isso não é passividade. Paulo não estava dizendo, não importa o que aconteça, eu fico parado. Ele estava dizendo, o meu estado interno, a minha frequência, não é governada pelas circunstâncias. Eu aprendi a manter a frequência certa, independente do que esteja acontecendo lá fora. E é dessa frequência interna estável que os milagres emergem, porque Deus não precisa que suas circunstâncias externas estejam resolvidas para agir. Ele precisa que o seu coração esteja alinhado com Ele. O menino não esperou ter comida suficiente para dar o que tinha. Ele deu o que tinha e Deus fez o resto. Gratidão como prática diária, não como sentimento. Chegou a hora de sair da teoria e entrar na prática. Porque a gratidão não é um sentimento que você espera ter quando as coisas melhoram. A gratidão é uma prática, uma disciplina espiritual que você cultiva todos os dias, especialmente nos dias em que não sente vontade nenhuma de ser grato. E aqui está a diferença entre quem usa a lei da atração de forma superficial e quem a aplica de forma transformadora. Quem a usa de forma superficial espera sentir gratidão, aguarda o sentimento chegar. E como o sentimento depende das circunstâncias externas e as circunstâncias externas estão ruins, o sentimento não chega e a prática nunca acontece. Quem a aplica de forma transformadora pratica a gratidão como decisão, como escolha deliberada, como ato de vontade. Não porque sente, mas porque sabe que a gratidão transforma a frequência e que a frequência transformada transforma a realidade. Existe uma prática que vou te recomendar aqui e que
se feita com consistência durante 30 dias, vai mudar a forma como você se relaciona com Deus, com as suas circunstâncias e com as suas possibilidades. É simples, mas não é fácil. Toda manhã, antes de abrir as redes sociais, antes de checar as mensagens, antes de olhar para qualquer lista de tarefas ou problemas pendentes, você vai sentar em silêncio por 10 minutos e fazer uma coisa: agradecer pelo pouco. Não pelo muito que você quer e ainda não tem. Pelo pouco que você tem e talvez esteja ignorando. Agradeça pelo ar nos seus pulmões, pela visão que permite que você leia esse texto, pela memória que guarda as pessoas que você ama, pelo cheiro do café da manhã, pelo sol que entrou pela janela, pelo fato de que hoje você acordou e que há pessoas que não acordaram. Comece pequeno, seja específico, não seja genérico. Não diga apenas obrigado por tudo, Senhor. Isso é vago. A mente não processa o que é vago. Diga obrigado pelo colchão onde eu dormi. Obrigado pelo café que esquentou as minhas mãos. Obrigado pela ligação que recebi ontem. Obrigado pela conversa com o meu filho ontem à noite. Específico, concreto, real. E enquanto você faz isso, observe o que acontece com a sua frequência interna. Observe como o seu estado emocional começa a mudar. Observe como a sua percepção de realidade começa a se expandir. Você começa a enxergar os pães e os peixes que sempre estiveram ali, que você não via porque estava olhando para a multidão faminta, ao invés de olhar para o que estava nas suas mãos. A revelação prometida no início. Lembra que no começo eu disse que havia algo que Jesus fez naquele campo que a maioria dos cristãos nunca percebeu? Que havia uma frequência que ele ativou antes do milagre e que essa frequência era o segredo que a maioria das pessoas ignora justamente quando mais precisa dela. Chegou a hora de fechar esse loop. O que Jesus fez foi mais do que um milagre de multiplicação. Ele fez uma demonstração pública de alinhamento vibracional com o Pai. Em um momento de pressão externa máxima, multidão faminta, discípulos desesperados, recursos inexistentes, ele manteve a frequência. Não cedeu ao pânico, não foi arrastado pela atmosfera de escassez que certamente existia ao redor dele naquele campo. Ele pegou o pouco, olhou para o alto, agradeceu, e a frequência da gratidão. Essa frequência que declara: o que está na mão do Pai é sempre suficiente. Criou as condições espirituais para o sobrenatural se manifestar no natural. O milagre não aconteceu apesar das circunstâncias. O milagre aconteceu através do posicionamento vibracional de alguém que se recusou a ser governado pelas circunstâncias. A revelação que eu prometi no início é esta: você tem mais do que pensa que tem nas suas mãos. Nesse momento, mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça insuficiente, há uma semente, há um ponto de partida. Há um menino com 5 pães e 2 peixes, esperando encontrar alguém que olhe para eles com olhos de gratidão, ao invés de olhos de escassez. Esse alguém é você, e esse momento é agora. A questão não é quanto você tem, a questão é em qual frequência você está segurando o que tem. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância é o coração de Deus para a sua vida. Não é um bônus espiritual para os muito santificados. É a intenção original do Pai para cada filho e cada filha. Mas abundância, assim como qualquer manifestação de Deus na vida humana, exige alinhamento. Exige que você esteja na frequência certa para recebê-la. E a chave para essa frequência está nas suas mãos. Ela se chama gratidão. Uma oração para você fazer agora antes de continuar o vídeo. Quero te convidar a fazer algo comigo agora. Não precisa fechar os olhos se não quiser. Não precisa estar em um lugar específico. Você pode estar no carro, na academia, em casa, onde quer que você esteja assistindo isso.
Só quero que você coloque a sua mão sobre o coração por um momento e repita essas palavras, ou ore com as suas próprias palavras a partir desse espírito. Pai, eu reconheço que às vezes chego diante do Senhor com os olhos fixos na falta, com o coração apertado pelo medo, com a frequência do desespero. Eu me arrependo de ter olhado mais para o problema do que para o Senhor. Hoje escolho, não porque sinto, mas porque sei, me posicionar na frequência da gratidão. Obrigado pelo pouco que tenho. Obrigado porque o pouco nas suas mãos é sempre muito. Coloco o que tenho diante do Senhor, assim como aquele menino colocou os 5 pães e 2 peixes. E confio que o que está nas suas mãos se tornará exatamente o que eu preciso, no tempo certo, da forma certa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplicações práticas da frequência da gratidão. Vamos agora para algo que eu sei que você está esperando. Como isso funciona na vida real? Porque espiritualidade sem aplicação prática fica no nível do bonito. E o que Jesus fez com os pães e os peixes não foi bonito, foi real, foi concreto. Produziu resultado mensurável, 12 cestos sobrando. Então vamos ser concretos também. Aplicação 1. O diário de gratidão específico. Todo dia, ao acordar e ao deitar, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato. 3 coisas diferentes por dia, não as mesmas toda vez. Isso força o seu cérebro a procurar pelo bem, a prestar atenção no que está certo, a expandir a percepção além dos problemas. Depois de 30 dias, releia o diário inteiro do primeiro ao último. O que você vai sentir é algo próximo de um choque, porque você vai perceber o quanto de bem passou pela sua vida nesse período que você quase não percebeu enquanto estava acontecendo. Aplicação 2. A bênção antes de pedir. Mude a estrutura da sua oração. Antes de fazer qualquer pedido, qualquer um, dedique pelo menos 5 minutos apenas à gratidão. Não orando pelo que ainda não tem, orando pelo que já tem, reconhecendo a fidelidade de Deus no passado, contando as bênçãos já recebidas. Você vai perceber que depois de 5 minutos de gratidão genuína, o pedido que você ia fazer muda de tom completamente. Deixa de ser desespero e se torna petição confiante. Deixa de ser medo e se torna fé. Aplicação 3. A técnica do reframing, reenquadrando a escassez. Quando você se pegar olhando para o que falta, e você vai se pegar, porque é automático, é humano, pratique o reframing imediato. Ao invés de não tenho dinheiro suficiente, diga, tenho recursos suficientes para começar e estou grato pelo ponto de partida que tenho. Ao invés de, minha saúde está me preocupando, diga, tenho um corpo que está lutando e se esforçando. E sou grato por cada sistema que está funcionando nesse momento. Ao invés de, meu relacionamento está difícil, diga, tenho alguém que ficou ao meu lado e sou grato por cada momento de conexão que ainda existe. Isso não é fingimento, é reposicionamento. É a decisão consciente de encontrar o grão de luz em meio à escuridão e focar nele, alimentá-lo, ampliá-lo, porque aquilo em que você foca cresce. Aplicação 4. A gratidão antecipada. Essa é a mais avançada e a mais poderosa. Uma vez por semana, escreva uma carta de gratidão a Deus, como se você estivesse escrevendo do futuro. Escreva agradecendo pelas coisas que você pediu, como se já tivessem se manifestado. Pai, obrigado porque a saúde foi restaurada. Obrigado porque o negócio foi levantado. Obrigado porque a família foi reconciliada. Obrigado porque a provisão chegou. Escreva com detalhes. Escreva com emoção. Escreva como alguém que está genuinamente grato, não como alguém que está tentando convencer Deus de algo. Isso não é manipulação. É a aplicação prática de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Creiam que já o receberam. Você está treinando o seu coração para se posicionar na frequência do já recebido. E quanto mais você pratica isso, mais natural essa frequência se torna.
até que ela deixa de ser prática e se torna o seu estado natural. O que acontece quando você mantém a frequência deixa? Eu te contar o que acontece quando uma pessoa realmente mantém a frequência da gratidão de forma consistente. Não estou falando de uma semana de experiência. Estou falando de uma prática sustentada, real, diária, com quedas e levantadas, com dias fáceis e dias muito difíceis, mas com a decisão constante de voltar para a frequência certa. O que acontece primeiro é uma mudança na percepção. Você começa a ver possibilidades onde antes só enxergava obstáculos. Começa a notar conexões, portas, pessoas que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis para você porque você estava olhando na direção errada. Lembra que falei sobre o córtex pré-frontal sendo ativado pela gratidão? É exatamente isso. O seu cérebro começa a trabalhar a seu favor, ao invés de contra você. O segundo resultado é uma mudança na sua aura, no sentido mais literal da palavra. Pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente em você. Não conseguem nomear o que é, mas sentem que há uma energia diferente, uma paz que não é comum, um otimismo que não é superficial, mas que tem raízes profundas. E isso atrai pessoas. Atrai oportunidades, atrai recursos. Não por mágica, mas porque a frequência que você emite ressoa com outras frequências semelhantes no mundo ao seu redor. O terceiro resultado, e esse é o mais poderoso, é uma mudança na sua relação com Deus. Porque quando você pratica a gratidão de forma consistente, você começa a perceber a presença de Deus em coisas que antes passavam despercebidas. O sol, a risada do seu filho, um abraço inesperado, uma palavra que chegou na hora certa, uma porta que abriu quando você nem estava olhando. Essa percepção aprofundada da presença de Deus no cotidiano alimenta a gratidão, que alimenta a frequência, que alimenta a manifestação, que alimenta a gratidão novamente. Um círculo virtuoso, o oposto exato do círculo vicioso, do medo que a maioria das pessoas está presa. O testemunho da viúva, outro exemplo bíblico de gratidão na escassez. História dos pães e dos peixes não é a única vez na Bíblia em que o princípio da gratidão pelo pouco gerou multiplicação sobrenatural. No Antigo Testamento, encontramos a história da viúva de Sarepta, registrada em 1 Reis, capítulo 17, versículos 12 a 16. Ela respondeu: "Juro pela vida do Senhor, seu Deus, que não tenho nem pão, só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa vasilha. Estou aqui ajuntando 2 gravetos e vou preparar alguma coisa para mim e para o meu filho, para que comamos e então morramos." Elias lhe disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro prepare um pão pequeno para mim e me traga. Depois faça para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a panela de farinha não vai esvaziar e a vasilha de azeite não vai secar até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra." Essa mulher estava à beira da morte. O seu filho também. Ela tinha literalmente o suficiente para uma última refeição. E o profeta Elias chega e diz: "Primeiro para mim, antes do seu filho, antes de você. Primeiro para mim." Do ponto de vista humano, isso parece cruel, parece absurdo, parece injusto. Mas do ponto de vista espiritual, o profeta estava chamando essa mulher a se posicionar na frequência da abundância, a agir como alguém que tem o suficiente, que a fonte não vai secar, que a provisão está garantida, antes de qualquer evidência disso ser verdade. E ela foi. E o resultado? A panela de farinha não esvaziou e a vasilha de azeite não secou. Dias, semanas, meses, durante toda a seca, durante toda a escassez que assolava a região, aquela pequena panela com um punhado de farinha continuou sendo o suficiente, porque ela se posicionou na frequência certa. Ela honrou o pouco primeiro, e o pouco multiplicou. A frequência da gratidão e o nome de Deus
há um nome de Deus no Antigo Testamento que captura de forma perfeita tudo o que estamos falando hoje. É o nome El Shaddai, ponto traduzido. Tradicionalmente como Deus Todo-Poderoso, mas a raiz hebraica da palavra Shaddai tem a ver com suficiência, com abundância, com o Deus que é mais do que suficiente, El Shaddai, o Deus da mais que suficiência. Quando você entra em gratidão, especialmente quando você é grato pelo pouco que tem, você está essencialmente declarando que o Deus que você serve é El Shaddai. Que o Deus nas cujas mãos você está colocando a sua vida é o Deus da mais que suficiência. Você está declarando que a sua fonte não é o emprego, não é o mercado, não é a economia, não é a saúde do seu negócio. A sua fonte é El Shaddai. E El Shaddai não tem escassez. El Shaddai não ficou sem estoque. El Shaddai não está com o orçamento apertado. El Shaddai é o mesmo Deus que criou o universo, com centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, a partir do nada, a partir do verbo, a partir da vibração do seu próprio ser. Esse Deus tem mais do que suficiente para a sua situação. A questão, sempre a mesma, é em que frequência você está quando se aproxima dele. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deve crer. Não esperar que talvez. Não torcer para quê? Crer, e a gratidão é a expressão mais pura e mais poderosa da fé. Porque a gratidão declara: eu creio que já recebi. Eu creio que a provisão já está decretada. Eu creio que o que está nas mãos de El Shaddai é sempre suficiente. O momento da decisão. Estamos chegando ao final desse vídeo. E antes de você sair daqui, quero que você entenda algo muito importante. Tudo que você aprendeu hoje sobre a frequência da gratidão, sobre o posicionamento vibracional de Jesus, sobre a lei da atração nas Escrituras, não tem valor nenhum se ficar no nível do interessante. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento espiritual. Jesus não deu o exemplo dos pães e dos peixes para entreter. Ele deu para transformar. A transformação exige uma decisão. E a decisão que eu quero te convidar a tomar agora é simples. A partir de hoje, você vai mudar a forma como você ora. Não quando a situação melhorar. Não quando você sentir vontade. Não quando as circunstâncias permitirem. Agora. A partir da próxima vez que você se ajoelhar, ou sentar, ou deitar, ou simplesmente fechar os olhos em qualquer lugar, você vai começar pela gratidão. Você vai pegar o pouco que tem, olhar para o alto e agradecer. Você vai se posicionar na frequência que Jesus se posicionou naquele campo. E você vai descobrir, com o tempo, às vezes com surpresa, às vezes com lágrimas, sempre com graça, que o que estava em escassez nas suas mãos se torna abundância nas mãos de Deus. Que os 5 pães e 2 peixes se multiplicam, que os cestos enchem, que sobra, sempre sobra, aprofundando a jornada. Atraia a abundância divina para quem quer ir além do que foi possível cobrir aqui, e eu sei que muitos de vocês querem, porque esse é um assunto que toca algo muito profundo. O caminho de aprofundamento que eu recomendo está reunido no e-book Atraia a Abundância Divina. Ao longo dessas páginas, você vai encontrar um mapeamento completo dos padrões de pensamento que bloqueiam a bênção na vida de pessoas genuinamente comprometidas com Deus. Técnicas aprofundadas de alinhamento vibracional fundamentadas nas Escrituras, exercícios práticos de gratidão que foram testados e refinados, e uma jornada de transformação interior que vai desde o reconhecimento da escassez interior até a instalação profunda de uma nova identidade de abundância. Não é um livro de promessas rápidas, é um guia de transformação real. Se você está pronto para sair da teoria e entrar na prática de forma estruturada e profunda,
Acesse agora pelo link no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo ou escaneie o QR Code que está na tela. Encerramento. O campo aberto. Imagina de novo aquele campo. O sol se pondo sobre o mar da Galileia. 10, 15, 20 mil pessoas saciadas. 12 cestos cheios. Do que sobrou. E um menino, cujo nome a Bíblia não registra, que provavelmente não fazia ideia do que estava prestes a acontecer quando entregou o seu almoço. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele deu, e Jesus os tomou com gratidão, e a multiplicação foi inevitável. Você tem o seu equivalente de 5 pães e 2 peixes. Pode ser uma habilidade que você subestima, pode ser uma ideia que você ainda não agiu, pode ser uma relação que precisa de cuidado. Pode ser um centavo que parece insuficiente. Pode ser um sonho que você quase desistiu. Seja o que for. Leva para as mãos de Deus, mas vai de um jeito específico. Vai com gratidão. Entra em sua presença pela porta da ação de graças. Como está escrito em Salmos, capítulo 100, versículos 4 e 5. Entrem pelas suas portas com ação de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre, e a sua fidelidade, de geração em geração. Entre com ação de graças, não com a lista de problemas, não com o catálogo das impossibilidades, com ação de graças. E observe como a frequência da sala muda, como a atmosfera do impossível começa a se dissolver, como o que parecia escasso começa a se revelar suficiente. Por quê? O Deus que multiplicou os pães e os peixes naquele campo à beira do mar da Galileia há 2000 anos é o mesmo. Deus que está com você agora, El Shaddai, o Deus da mais que suficiência. E Ele está esperando você chegar com os seus 5 pães e 2 peixes. E com a gratidão que transforma o pouco em muito, a escassez em abundância, o impossível em milagre. Frequência está disponível. A decisão é sua Pandora com gratidão. E veja o que acontece. Se esse vídeo tocou algo em você, se você vai sair daqui diferente de como entrou, me ajuda compartilhando com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa um comentário aqui embaixo me contando. Qual é o seu 5 pães e 2 peixes agora? O que você vai colocar nas mãos de Deus com gratidão a partir de hoje? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque temos muito mais para explorar juntos sobre espiritualidade, frequência vibracional e a vida abundante que Jesus prometeu. E não esquece, o e-book Atraia a Abundância Divina está no primeiro comentário fixado e no QR Code da tela. Se você quer continuar essa jornada de transformação com profundidade e estrutura, esse é o próximo passo. Até o próximo vídeo. E que você carregue a frequência da gratidão para cada lugar onde você for.